Você quer saber, seus conhecidos querem saber, todo mundo quer saber. Qual o melhor lugar para se investir em 2022? Será que existe uma resposta certa? Vou falar sobre isso nesse vídeo. Oi, tudo certo? Eu sou o João e esse aqui é o Bolsa Start, o lugar onde você ouve de forma simples e direta aquilo que você precisa saber sobre finanças e investimentos. Mais uma vez, hoje eu trago um vídeo para você porque esse é um vídeo muito pedido e eu sei que na sua cabeça e na cabeça de muitas pessoas estão pensando, até mesmo para aquelas pessoas que estão começando a investir ou para aquelas pessoas que já investem. Onde eu devo investir o meu dinheiro em 2022? Qual é o melhor lugar para eu colocar a minha grana nesse ano que está se iniciando? A gente sabe que tem muitas coisas acontecendo aqui no Brasil e a gente fica muito receoso de fazer alguma coisa e de repente perder o nosso dinheiro, não é verdade? Afinal de contas, o que a gente quer mesmo é investir em alguma coisa que seja boa e que dê um retorno, uma rentabilidade grande pra gente. Então, só para deixar claro bem no começo, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é simplesmente um conteúdo educativo para ajudar você a tomar suas próprias decisões no que tange aos seus investimentos. Então esse é um conteúdo educativo, não é para você fazer aqui o que eu digo para você fazer, e sim, esse conteúdo é para te ajudar a pensar com sua própria cabeça e tomar suas próprias decisões, beleza? Então vamos lá. Quais são os melhores investimentos para 2022? Eu falo para você a maior frase de uma pessoa que quer se formar em economia: depende. Por que depende? Porque não existe um investimento que seja melhor para todo mundo. Existe um investimento que serve para determinadas pessoas e outros investimentos que servem para outros. Por isso que existe uma coisa chamada perfil de investidor, tá? Existe o perfil de investidor moderado, existe o perfil de investidor conservador e existe o perfil de investidor agressivo. Esse último toma mais riscos, até pelo nome que você pode ver, esse do meio, conservador, toma menos riscos, e o moderado, ele fica no meio termo entre os dois, opostos, por assim dizer. Então a gente vai falando cada um dos investimentos para ver se faz sentido para você ou não. Eu separei aqui alguns ativos, eu vou explicar para qual tipo de perfil cada um desses ativos é mais indicado. Primeiro de tudo, tá? A gente vive no Brasil um grande dilema quanto às nossas contas públicas. A gente não sabe se o Brasil vai ter condição de manter aquela política lá estipulada lá pelo Temer do teto de gastos. O teto de gastos estipula que o país não pode gastar no ano, por exemplo, de 2022, mais do que ele gastou no ano de 2021, acrescido da inflação. Então, se o Brasil gastou R$1 milhão em 2021, ele não vai poder gastar mais do que esse R$1 milhão em 2022, mas a inflação, tá? E a gente não tem segurança quanto às contas públicas, por isso causa tanta instabilidade econômica no país. Por outro lado, a gente também tem o cenário político, porque esse ano é um ano eleitoral, então a gente tem uma eleição, ao que tudo indica, muito polarizada entre Jair Bolsonaro, atual presidente, e Lula, ex-presidente. A gente tem uma polarização muito grande entre esses dois nomes e a gente não sabe, na verdade, o que vai se dar, né? Como será essa eleição, como será o clima, quem vai ganhar e como será a política do próximo presidente, seja ele reeleito ou seja ele eleito novamente. Então a gente não sabe o que vai acontecer quanto à política. Então, um ano eleitoral sempre gera muita instabilidade. Também temos alguns atenuantes. A nossa inflação segue em alta. Se você não sabe o que é inflação, é a perda do poder de compra que a gente tem todos os anos. Esse ano, a gente compra menos coisas do que a gente comprava no ano passado com a mesma quantidade de dinheiro. Isso é perda do poder de compra. A inflação segue em alta, que faz ainda a gente ter mais necessidade de investir o nosso dinheiro para que o nosso dinheiro, além de manter o poder de compra, ele tenha uma rentabilidade real. Tendo isso em vista, a gente tem as taxas de juros que estão subindo. Essas taxas de juros são justamente para combater a inflação. Por isso, o primeiro investimento que eu falo para você é um investimento para pessoas que são mais conservadoras, que se você não quiser se incomodar e quiser sim
ter um aumento no seu poder de compra, ter um aumento real no seu poder de compra, existem títulos do Tesouro Nacional que pagam para você a inflação mais uma taxa real. Eu vou mostrar aqui para você no site do Tesouro Direto. Enquanto eu estou abrindo aqui, você deve estar pensando, tá, João, mas falou todo esse problema do Brasil e está me dizendo que um investimento conservador é eu emprestar o meu dinheiro para o Brasil? Não faz o menor sentido. Pensa o seguinte, qualquer outro investimento que você faça aqui dentro do Brasil, ele tem o risco do negócio, do ativo, da empresa que você está investindo, mais o risco do país, porque afinal de contas, se você investe na Petrobras, se você investe no Banco do Brasil, se você investe no Itaú, se você investe no Bradesco, esses ativos todos têm sim risco do negócio deles, mais o risco do país. Imagina só, se o Itaú quebra, dá um grande problema para o Brasil, mas a tendência é que o Brasil inteiro não quebre só porque o Itaú quebrou. Agora, se o Brasil quebra, a tendência é que todo mundo que está dentro do Brasil quebre junto. Então, o Tesouro Nacional, teoricamente, é o investimento mais seguro que a gente tem dentro do país. Só para deixar isso bem claro. Então aqui, ó, estou agora no site do Tesouro Direto, só para mostrar para você os títulos que a gente tem disponíveis aqui, tá bom? Olha só, esse título que garante para você uma rentabilidade acima da inflação é o Tesouro IPCA. IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é um dos índices que mede a inflação dentro do país. Então, hoje a inflação está na casa dos 10% ao ano. Esse título aqui, por exemplo, se eu pegar o Tesouro IPCA para 2026, que é o mais curto que a gente tem aqui, ele está me pagando o IPCA, esses 10% ao ano, mais 5,25% ao ano. Ou seja, eu tenho uma rentabilidade real acima da inflação, estou com o meu capital protegido em termos da perda do poder de compra e ainda ganho mais uma rentabilidade. Esse seria um dos ativos, tá? Então anota aí, Tesouro IPCA é um dos melhores ativos para o ano de 2022, porque a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, a quanto a inflação pode ir, e esse título pode ser uma grande proteção para sua carteira e daqui a pouco até um grande ganho que você pode ter no futuro quando a taxa de juros começar a cair. Anotado aí, Tesouro IPCA. Não podemos deixar de falar também nos fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários são fundos de investimentos que investem em imóveis. Em especial para o ano de 2022, os fundos imobiliários que estão entrando dentro da minha carteira são fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários que têm dívidas ao invés de ter os imóveis físicos. Esses fundos imobiliários compram dívidas, financiam, por exemplo, uma construtora que quer construir um prédio, não tem todo o dinheiro para construir, o fundo imobiliário vai lá, financia e fica com garantias para receber. Se aquela construtora não pagar a dívida com este fundo imobiliário, o fundo imobiliário simplesmente executa a dívida e toma os imóveis que aquela construtora entregou em garantia. Por isso que são certificados de recebíveis imobiliários, né? Por isso que a gente tem isso. Por que são tão legais esses fundos para o ano de 2022? Porque eles geralmente são atrelados também à inflação e à taxa Selic. Então esses fundos são fundos que realmente podem se valorizar, se beneficiar com esse cenário de juros altos, inflação alta. Então fundos imobiliários de papel são uma grande pedida para o ano de 2022. Um fundo que eu estou acreditando muito, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é o IRDM11, tá? Esse fundo imobiliário aqui, ele, só para você ver, hoje ele está custando R$ 107 e ele pagou nos últimos 12 meses um dividendo de 13,60%, tá? Então ele pagou R$ 14,55 de dividendo no ano de 2021. Provavelmente vai continuar pagando bons dividendos aí no ano de 2022 com a taxa Selic e com a inflação alta, tá? Eu só vou mostrar para você também que como a taxa Selic subiu, os fundos imobiliários como um todo despencaram de preço, que faz esse dividend yield ficar muito atrativo. Se eu botar aqui num ano, no gráfico de um ano, você vai ver que esse fundo imobiliário caiu aqui de 25 de fevereiro de 2021 até hoje, ele caiu 31,87%. Ele caiu 31,87%.
o que num cenário no futuro, se a taxa de juros voltar a ficar em níveis baixos, esse valor também pode ser um ganho de capital no seu investimento. Então, fundos imobiliários de papel são uma boa pedida para você começar a investir o seu dinheiro. Você já ouviu falar que a Bolsa de Valores está barata? O terceiro ativo que eu tenho na minha carteira para o ano de 2022 são ações de empresas brasileiras. Isso mesmo quando o mundo todo está dizendo que o Brasil está ruim, eu acredito muito em comprar quando as outras pessoas não querem comprar. Por isso eu tenho investido boa parte do meu capital também em Bolsa de Valores, porque é nas crises, é nas dificuldades que a gente encontra boas oportunidades. Onde uns veem risco, a gente vê oportunidade. É claro que existe mais risco do que nos fundos imobiliários, é claro que existe muito mais risco do que lá no título do Tesouro Direto, mas as ações de empresas nacionais realmente estão ficando bem atrativas relacionadas a preços, a indicadores que a gente tem. Separei aqui para você uma ação que eu acredito muito para o ano de 2022 e que sofre muito em cenários de incerteza política, porque é uma ação estatal, né? O governo federal tem boa parte, tem mais da metade das ações, que é o Banco do Brasil. Olha só, o Banco do Brasil hoje está negociado a R$ 28,00, pagou um dividendo de 7,99%, 8% no último ano, nos últimos 12 meses, o que dá um bom dividendo ainda mais com o potencial de valorização que o Banco do Brasil tem. Tá? Eu vou abrir aqui o gráfico do Banco do Brasil nos últimos 5 anos para você ver que antes da pandemia ele chegou a ser negociado em torno de R$ 48,00 por aí. Se eu pegar daqui de lá até para cá, ele já tem uma queda de 40% no seu topo histórico. Então, a gente vê uma grande oportunidade de valorização de capital e também de recebimento de dividendos, porque o setor de bancos, especialmente, está retomando seus lucros pré-pandemia lá do ano de 2019. Então, é a tendência que os dividendos aumentem e que o valor das ações também aumente. Só para você ver aqui, o Banco do Brasil hoje está cotado a 4,67 vezes seu lucro. Então, se o Banco do Brasil continuar tendo o lucro que ele está tendo hoje, em pouco mais de 4 anos e meio, ele retorna para você em forma de lucro o investimento que você está fazendo hoje. Isso é o PE. Outra coisa, o preço sobre valor patrimonial. Né? Se você somar todo o valor patrimonial do Banco do Brasil, dividir o seu preço que ele está sendo negociado hoje pelo valor patrimonial, você vai chegar a um número de 0,59. O que é esse 0,59? É como se você estivesse comprando as ações do Banco do Brasil com 41% de desconto. Para cada real de valor que você leva de patrimônio, você está pagando 59 centavos. Então, simplesmente, se as ações do Banco do Brasil voltarem a ser negociadas a uma vez o seu valor patrimonial, você já vai ter um lucro aí de mais ou menos 60%, 70% em cima do investimento que você está fazendo hoje, ganho de capital, tá? Então, por isso que eu acho uma grande oportunidade hoje as ações de bancos, as ações que estão meio ligadas às estatais, como o Petrobras, como a Vale, que são ligadas ao dólar, né? Então a gente já parte agora saindo das ações para uma coisa que é muito importante e que muita gente acha que o dólar não tem mais como subir. Vamos tentar entender uma coisa. Existe a inflação no Brasil, existe também a inflação lá nos Estados Unidos. A gente sabe que a tendência no longo prazo é que os preços no Brasil aumentem mais do que os preços nos Estados Unidos, porque a inflação aqui no Brasil é muito mais forte do que lá. Então, eles têm uma economia muito mais sólida. Então, no longo prazo, se você olhar num horizonte de 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, é bem provável que o dólar vai ser mais valorizado que o real sempre. Então, no longo prazo, é uma proteção contra a inflação, é uma proteção contra instabilidades econômicas dentro do próprio país. Então, ter dólar dentro do seu portfólio de investimento é essencial. Além do que, existem muitas empresas nos Estados Unidos que a gente não tem como investir no Brasil, porque a gente não tem um par, a gente não tem nada parecido no Brasil para investir. Como você investe numa rival, por exemplo, da Apple. Acabei de abrir aqui, essa aqui é a ação da Apple americana, você não precisa investir fora do país, você pode investir via BDRs. Por exemplo, aqui, como que você pode investir numa empresa, tá? Ele está negociado em 30 vezes o lucro, mas é uma empresa que cresce o lucro todos os anos. Então, ela acabou de atingir um valor de mercado, só para você ter uma noção, a Apple bateu o valor de mercado de 3 trilhões de dólares, tá? Aqui está marcando 2,8
trilhão de dólar, mas ela bateu, essa primeira semana de 2022, ela bateu o valor de 3 trilhões de dólares em valor de mercado. E a tendência é que essa empresa ela consiga dominar o mercado por algum tempo, porque ela criou em cima da sua marca um desejo. Até estava conversando com algumas pessoas que antigamente, quando uma pessoa comprava um carro novo, era motivo de todo mundo ficar na volta, nossa, que legal o teu carro. Hoje a gente tem essa mesma sensação quando uma pessoa troca de iPhone. Se você troca o seu iPhone, a família diz, nossa, trocou de iPhone, qual que é esse modelo? A pessoa já tem um interesse. Tão grande é o brand, de tão grande é o desejo que as pessoas têm pelos produtos da empresa. Então, acredito muito. Você não consegue investir em uma empresa como a Amazon, como a Microsoft, como o Google, como o Facebook, como a Apple. Então, ter empresas em dólar que fortificam a sua carteira e que realmente você não tem opção de investir aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente investe em empresas mais simples, por assim dizer, a gente consegue também proteger o nosso capital contra a oscilação e a dificuldade que a gente tem quando o real se desvaloriza frente ao dólar, tá? Ter dólar. E o último ativo que eu quero falar para você é criptomoedas. Isso mesmo. Com a inflação alta, com um cenário político instável, a gente olha para as criptomoedas e vê realmente daqui a pouco uma solução até mesmo frente ao dólar, né? O Bitcoin aí tem uma oferta escassa, então isso nos dá uma grande proteção em termos de poder de compra, porque ao longo do tempo vai ter cada vez mais moeda, vai ter cada vez mais real, vai ter cada vez mais dólar, e o Bitcoin vai ter cada vez menos, porque são só 21 milhões, não vão ter mais do que isso. Então a tendência no longo prazo é que o Bitcoin aumente bastante de preço. Também a segunda criptomoeda que eu acredito que pode se valorizar porque tem uma utilidade muito grande é a Ethereum. Ela é uma moeda que tem uma qualidade muito boa. Você já deve ter ouvido falar de NFT, essas figurinhas aí que tem dentro da internet para simplificar. Você lembra quando você era criança e você colecionava álbuns de figurinha? Pois é, né? Os NFTs são muito similares a isso, só que no mundo digital. E se você tem determinados NFTs, você consegue acesso a coisas que são muito difíceis. Então realmente é um mercado que está se desenvolvendo muito, e esse mercado de NFT roda dentro da Ethereum. Então a Ethereum tem essa coisa de NFTs, tem muitos contratos digitais que rodam por dentro da sua rede, então tem uma segurança muito grande, e acredito que pode ser a grande criptomoeda aí que vai rivalizar em termos de valor de mercado com o Bitcoin. Seriam as duas criptos que eu acho que não pode faltar na carteira de nenhuma pessoa. Tá, então assim, renda fixa para uma pessoa que é muito conservadora, FIIs para uma pessoa que é mais moderada. Daí quando você vem para investidores mais agressivos, ações aqui no Brasil, criptomoedas, tá? E o dólar, eu não posso considerar que investir em dólar é só para agressivos, eu acho que para moderado também, porque faz todo sentido se você pensar no real como moeda, investir em empresas mais sólidas, grandes empresas mundiais com alta demanda, talvez faça mais sentido até para investidores moderados. Lembrando, mais uma vez, terceira vez que eu falo no vídeo, que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, nada do que eu falo aqui é para você fazer, assim para você tomar as suas decisões, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clica aqui em curtir, né? Já deixa aqui nos comentários o que tu achou, quais investimentos que tu já faz e quais investimentos que tu quer fazer daqui para frente. E também compartilhe esse vídeo, porque assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas e o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e manda também para mais gente. Me segue também lá nas nossas redes sociais, porque lá eu tô todos os dias de forma divertida, simples e direta, trazendo mais conteúdo financeiro, trocando uma ideia com você, respondendo suas perguntas, suas dúvidas. Grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!